Bom, primeiramente, desejar a todos uma boa tarde, agradecer pela presença de vocês. Meu nome é Igor Queiroz Gomes, sou conselheiro referência da Comissão de Psicologia do Esporte do Triângulo Mineiro e de Belo Horizonte, do Conselho Regional de Psicologia. É um prazer tê-los aqui com a gente. Esse é um evento idealizado pela professora Paula Angela de Paula, né, que tem proposta aí um ciclo de debates. Esse é o nosso segundo encontro. A Comissão de Psicologia do Esporte se reúne mensalmente, né, ultimamente pela plataforma do Conselho, online, mas normalmente a gente também tem as reuniões, né, dentro daquela normalidade antiga, dentro da sede em Belo Horizonte, uma vez por mês também. É um prazer tê-los aqui, desejar a todos um bom evento. Vou passar a palavra para a professora Paula, para ela poder fazer as apresentações devidas e falar um pouquinho sobre o evento. Professora, com você. Boa tarde, eu queria agradecer ao Igor, não é? Porque a ideia que a gente teve de movimentar a comissão em torno de 3 lives, nós tivemos a primeira, né? Agora, e na próxima semana teríamos uma discutindo a questão da mulher no esporte, e hoje nós vamos conversar sobre os efeitos psicológicos que os atletas e os esportes como um todo estão sofrendo com a pandemia e o isolamento social, né? Em especial, hoje a gente vai estar discutindo o voleibol de praia, não é? E agradecer também a participação do César e do Dimari, porque né, eles se dispuseram a estar conosco nessa discussão, e eu vou então fazer uma provocação para depois passar, né, para o atleta, para depois passar, não é, a conversa para o professor. Vocês tiveram acesso, né, aos currículos desses dois, não é? O professor tem uma vida dentro do esporte. Eu o conheci na década de 80, né, na formação com os cursos internacionais de voleibol. Então, ele tem uma vida dentro do voleibol e agora está se dedicando ao voleibol de praia. Nós tivemos, né, uma pesquisa feita pelo COI, e ela tem vários dados, mas eu estou querendo destacar aqui, né, 2 deles, porque eles estão ligados à questão da saúde mental a partir dos efeitos da pandemia, da suspensão das Olimpíadas e também de como que está difícil para treinadores, para gerentes e para os próprios atletas, né, fazerem a gestão, né, da sua motivação, do controle do estresse, um pouco do desânimo que todo o esporte mundial tomou com a falta, não é, com o adiamento das Olimpíadas desse ano para o ano que vem, e também com as incertezas que nós temos, né, no Brasil e no mundo sobre quais serão as competições que vão mobilizar o interesse, a motivação, o treinamento dos atletas nesse ano. Né? Então, o convite para esses 2 amigos, né, que agora são amigos queridos, né, porque eu não conhecia o Dimari, é de que eles possam apresentar como é que foi a interrupção do trabalho físico, do encontro né, no dia a dia, no cotidiano do treinamento, que fazem parte de uma rotina, né, que define o gasto calórico. Então, essa pesquisa no COI vai dizer disso, né, que há uma dificuldade em, inclusive, conseguir manter o peso, conseguir manter-se ativo, né, sem que haja um treinamento comum, né, como a gente está acostumado. Então, os 2 vão dizer para nós, cada um ao seu tempo, como é que foi ficar sem treinar, ficar sem ir, né, ao clube, ficar sem trabalhar fisicamente junto com os colegas, como é que eles driblaram isso, né, para poder, que cada um faz de um jeito, eles vão nos contar como é que eles estão driblando isto, né, tanto em relação
a sua própria manutenção do condicionamento físico, no caso de Mari, mas o César nos contar como é que ele tem feito, né, para driblar isso na sua gestão da equipe, gestão de pessoas, mas também como é que ele tem feito para motivar os atletas e para conseguir fazê-los com que eles se mantenham no peso e tudo mais. Então, sem mais delongas, nós vamos começar a escutar, né, a fala do Vitor de Mari, por favor, e depois ele vai ter até 15 minutos e depois a gente vai escutar o César, ok? Então, eu vou me mutar aqui também, né, para a gente poder passar a palavra. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, né? Antes de começar a minha fala, eu gostaria de agradecer a Paula pelo convite. Gostaria de parabenizar também ao Conselho por estar fomentando essas lives, porque eu, como acadêmico, vejo a importância que ela tem e uma riqueza de informação e conteúdo que ela traz. Então, eu achei muito bacana o convite e fiquei muito feliz de estar podendo compartilhar como é que está sendo e como é que foi até agora com essa pandemia. Então, primeiro eu vou falar um pouco como é que foi o primeiro contato com a paralisação, né? Foi por volta de março, final de fevereiro, março, quando tudo parou aqui em Jaraguá. Primeiro pararam as aulas da faculdade, depois, logo em seguida, pararam os treinamentos. Então, foi tudo de uma vez. Foi um baque que eu não estava preparado, particularmente não estava preparado. No primeiro momento, me senti perdido, porque foi a primeira vez que isso tinha acontecido, e eu acho que não só para mim, para várias pessoas, ninguém esperava a magnitude que isso ia ter. Todo mundo pensava que vai ser um negócio de 2, 3 semanas, vai passar, normal. Só que nós estamos até agora e vimos que não foi bem assim. Então, no começo foi muito difícil. Eu, particularmente, psicologicamente, não soube lidar porque eu não sabia como que eu ia reagir com isso. Mas o professor César, a nossa associação, a nossa secretaria, que está de parabéns, ela sempre esteve nos apoiando, a CCL, ela sempre nos deu apoio, amparo, nos dando instrução, informação de o que estava acontecendo e o que a gente deveria fazer. Isso foi muito importante. Então, a gente entrando no assunto do condicionamento físico, o professor César chegou para a gente e falou: galera, a gente precisa se manter ativo, não podemos parar, o barco continua, os trabalhos continuam e a gente tem que manter o foco. Então, é um tema até bacana, eu achei que ficou bem legal já sei como é que é. a participação, porque eu sempre fui um atleta muito bom tecnicamente, porém, eu sempre tive um déficit de condicionamento físico. Sempre apresentei esse déficit de condicionamento físico, um sobrepeso. Então, para mim, em especial, eu senti um pouco essa paralisação, porque eu pensei, poxa, os treinos vão parar, tudo vai parar e meu condicionamento físico vai piorar mais ainda, porque a gente não vai conseguir treinar, não vai poder sair. Então, no primeiro momento, foi um sentimento de derrota. Porém, eu tentei encontrar nessa quarentena um lado que fosse não só o lado negativo, mas também um lado positivo. Então, eu tentei ignorar esses pensamentos e tentei ir pelo contrário, não vou pelo óbvio, não vou me entregar ao fato de que eu vou piorar fisicamente. Então, eu encontrei algumas formas de melhorar esses meus déficits, porque, querendo ou não, a gente ia ficar em casa. Então, a gente ia poder treinar mais, focar mais, porque a rotina de um atleta é muito, muito ativa. Ele treina de manhã, treina à tarde, faz academia, musculação, e para alguns também que fazem faculdade, já é mais puxado ainda. Então, eu posso dizer que eu encontrei alguns fatores que me auxiliaram nessa quarentena a manter
e até evoluir o meu condicionamento físico. Então, o primeiro fator seria a alimentação. Eu nunca fui um cara de comer muita besteira ou muito lanche, gordura, etc. Porém, a minha falha era sempre quantidade. Sempre pecava pelo excesso. Mesmo que eu treinasse, eu estava ingerindo mais alimento. Então, a primeira medida que eu precisei tomar foi mudar totalmente meu hábito alimentar. Eu diminuí a quantidade, aumentei as vezes que eu comia no dia, porém em menos quantidade as porções, aumentei a ingestão de água, fui tentando encontrar formas com que eu conseguisse diminuir esse meu peso, melhorando a minha alimentação. Hoje eu conto com a parceria de uma empresa de alimento saudável, de marmita, que me ajuda muito na Body Food. Então, isso também foi um ponto positivo que me auxiliou. E mesmo com a quarentena, eles continuaram nos apoiando, isso foi muito importante. E esse foi o primeiro fator, que seria a alimentação. Um ponto positivo também é que eu moro com meus pais, eu moro com meu pai, a minha mãe e meu irmão, e aqui em casa, basicamente, sou eu que cozinho. Então, eu consegui, na cozinha, controlar também a alimentação, o que eu estava cozinhando, e isso me ajudou bastante. O segundo fator seria os treinamentos. O professor César sempre nos auxiliou, passando o que a gente deveria fazer. Ele pediu para que a gente gravasse vídeos para mostrar o que a gente estava fazendo e que a gente estava fazendo. Porém, como a gente teria mais tempo para treinar, eu tentei focar os treinamentos não só para manter meu condicionamento físico, mas melhorar. O fato de eu fazer faculdade de fisioterapia, hoje eu estou no 8º semestre, me ajudou muito, porque, querendo ou não, eu já tenho alguma noção de como são feitos os exercícios, os músculos a serem trabalhados, e isso me ajudou a organizar de forma dividida os meus treinamentos. Então, eu procurei treinar pelo menos 1 hora por dia. Eu dividia os treinos durante o dia, de manhã, à tarde, e à noite buscava descansar. Até porque a minha faculdade ela não parou, ela continuou. Então, eu me mantinha ativo na parte da manhã e à tarde, e à noite eu tinha aula. Isso me ajudou a manter a minha cabeça um pouco estável. Além do mais, eu consegui também trabalhar não só o melhoramento do meu condicionamento físico, mas das minhas lesões. Eu hoje tenho uma lesão que me incomoda faz um tempo no ombro, que me traz uma dor que é chata, uma dor que incomoda, e felizmente eu consegui linkar com a faculdade alguns trabalhos específicos para essa minha dor. E eu posso dizer que melhorou essa minha dor no ombro por conta desses trabalhos que eu vim desenvolvendo. Então, o fator exercício físico e alimentação foram muito importantes para mim nessa quarentena, manter esse equilíbrio, porque eu tinha noção que não ia adiantar eu treinar todos os dias se eu não mudasse a minha alimentação, eu não ia conseguir chegar no meu objetivo. Ou eu me alimentar bem, mas não treinar. Eu tinha essa noção, então eu procurei equilibrar as coisas. Porém, eu nunca ultrapassei nenhum tipo de limite, sempre dentro do limite. Não fazia nada além do que é necessário. Porque acho que o maior medo dos atletas com essa pandemia são as lesões, porque não é a mesma coisa a gente treinar em casa e treinar no nosso local, na nossa quadra, é muito diferente. E o terceiro fator, que para mim é o mais importante, é o fator psicológico. Porque a quarentena, ela, querendo ou não, ela afeta cada um de um jeito diferente.
Cada pessoa, ela está lidando de um jeito diferente com a quarentena. E para mim, no começo foi muito difícil aceitar o que estava acontecendo. Algumas pessoas podem ter levado para o lado negativo e outros para o lado positivo, vendo o lado bom, né? Do que poderia ser tirado disso. Então, eu digo pelo fator psicológico, porque para mim foi muito difícil no começo, mudar meus hábitos alimentares, principalmente. Como eu estava acostumado a ingerir uma quantidade de comida e eu basicamente diminuí essa quantidade, eu sentia muita fome. No começo, nas 2, 3 primeiras semanas, eu sentia muita fome, eu ficava toda hora levantando, indo na cozinha, querendo comer, só que eu estava na cabeça que eu queria mudar isso. Então, eu busquei focar e não cair nessas tentações. Não vou dizer que fui perfeitamente, todos os dias consegui. Teve dias que eu comi, sim, excessivamente, porque a ansiedade é uma coisa que bateu muito forte. Me afetou e me afeta muito ainda, me atrapalha até no quesito do sono, porque como a gente está em casa e a gente não muda o hábito, porque virou monótono, a gente acorda e está em casa, acorda e está em casa. A gente não sai, não vive, e para nós, atletas, principalmente aqueles que viajam muito, é difícil mudar isso. Porque a minha rotina antes era acordar cedo e treinar. Eu pedalava pela cidade inteira praticamente. Aí eu voltava para casa, fazia o almoço, voltava a treinar, pedalava até a faculdade e eu me mantinha ativo. Eu praticamente passava o tempo todo fora de casa. Agora não, agora é diferente. Agora eu passo o tempo todo em casa e basicamente é muito difícil lidar com isso. Outro fator, o fator do exercício físico. Foi muito difícil lidar com ele porque no começo até vai, você acordar cedo, tá empenhado para treinar, porém depois vira tudo monótono, a gente não consegue mudar isso, porque os treinamentos sempre vão ser o mesmo, existe um limite, a gente não consegue fazer a mais. Eu tive que adaptar várias coisas aqui em casa, eu bolei milhões e milhões de exercícios diferentes, só que chega uma hora que não tem mais o que fazer. E a gente perde a motivação para treinar, porque é diferente a gente treinar com os nossos parceiros, com os nossos colegas, vendo o outro treinar, tentando ser melhor que ele, e em casa você está sozinho. Se você não treina, ninguém está olhando. Se você treina, ninguém está olhando. Então, a motivação tem que vir de dentro. Para mim foi muito difícil. Alguns dias, eu assumo que eu dormi. Eu fiquei na cama, não quis treinar, porque eu não estava motivado, estava sem vontade. Não sabia o porquê eu iria treinar, porque a gente não tinha data de campeonato, as datas estavam mudando, a gente não sabia se isso ia melhorar. Porém, foram dias ruins que eu consegui acordar no outro dia melhor. E foram mais dias bons do que ruins, vamos dizer. Então, desde o começo até agora, eu posso dizer que eu consegui lidar muito bem com esse fator. Tiveram várias vezes que eu posso ter pecado, porém eu consegui dar a volta por cima e continuar focado. E hoje, depois, agora eu já estou até perdido, mas acho que, se eu não me engano, a gente está no 5º mês, ou indo para o 6º de quarentena. Eu consegui evoluir meu condicionamento físico. Eu, no começo do ano, estava pesando 87 quilos. Eu não sou um jogador tão alto, sou um jogador de defesa. Eu tenho 1,84 m de altura. E atualmente meu peso é 76, 77, ele varia um pouco, mas foi por volta de 10 quilos que eu consegui perder. Dentre esses 10 quilos, eu não consegui mensurar se foram 10 quilos de gordura ou 10 quilos de massa muscular, a gente não consegue só visualmente, porém, eu me sinto muito melhor agora.
a gente espera fazer o teste físico depois, para ver como é que foi a evolução, porém, visualmente, e para mim, já mudou muita coisa. E com certeza eu posso dizer que eu consegui tirar proveito dessa quarentena até agora, porque eu basicamente contrariei as estatísticas que diziam que os atletas iam ganhar peso. E não sei se é cômico ou o quê, mas eu consegui perder peso. Para mim, isso foi muito válido, a experiência, e eu, é, eu espero que eu continue, né, nesse caminho, porque eu estou longe ainda de estar no meu ápice de condicionamento físico, mas eu acho que já melhorei bastante coisa. Então, basicamente, eu acho que é isso o que eu tenho para trazer. Foram as artimanhas que eu utilizei para driblar essa quarentena e esse vírus. Eu acho que deu para. Não sei se tem mais alguma coisa aqui. Deu sim, João Vitor. Eu não vou fazer as questões agora, porque como mediadora eu já anotei algumas perguntas aqui, né, que eu gostaria de fazer para você antes das pessoas, né, para a gente continuar batendo papo, mas eu vou passar direto a palavra para o César, para ele também dar o seu depoimento e depois, então, a gente entrar na conversação, tá bom? Então, César, tá com você a palavra, viu? Tá ouvindo agora? Tá ouvindo o som? Sim, César, tá Ok, tudo bem. Pode beleza. começar. Tá, quero agradecer primeiramente ao convite feito pela doutora Paula, né, que é amiga de longas datas, fazemos 30 e poucos anos quase que a gente não se via, mas nunca na minha cabeça deixamos de ser amigos, né? E uma pessoa que a gente teve um contato muito grande no nível 4 internacional de voleibol indoor, em Belo Horizonte, em 85. E a gente voltou a fazer amizade, realmente teve essa ideia e a gente achou bacana, muito legal essa oportunidade que tem de falar sobre isso. Agradecer ao professor Igor também aí, no Conselho Regional de Psicologia, e a todo mundo aí que fez isso ser viável da gente conversar aqui. Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor César Augusto Carneiro de Oliveira, estou há 46 anos no voleibol, comecei no indoor, né? Fui atleta durante muito tempo e agora estou há 15 anos militando no voleibol de praia. Fiz o curso nível 1 e nível 2 da Confederação Brasileira de Vôlei e agora estou realmente me especializando, né? Já, logicamente, não sou um veterano no vôlei de praia, mas sou um veterano, hoje talvez um dos mais antigos em atividade no voleibol no Brasil hoje, né? São 46 anos, é bastante coisa. E agradecer, parabenizar o Dimari, né, pela bela exposição que ele fez como atleta, né, nesse período. E agradecer, antes de mais nada, aos nossos patrocinadores, a Mivole, né, nosso clube, a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Jaraguá do Sul, que sempre nos deu bastante apoio, nos deu bastante suporte para suportar aí essa pandemia ali, sempre com muita responsabilidade, né, e com muito apoio psicológico. Então, a gente agradece bastante. Bom, o que eu vou falar nessa parte de como treinador é uma questão assim de, primeiro, né, os atletas eles são muito proativos, né, e têm também um alto espírito competitivo e ele está acostumado com a grande variedade de estímulos, né, de ambientes no seu dia a dia, né? Uma rotina relativamente assim agradável, né? Apesar de ser uma rotina, mas tem muitas variantes. Os atletas de nível mais alto viajam bastante, né? Participam de vários campeonatos brasileiros e assim praticamente estão num vai e vem constante, né? Então é uma coisa assim bacana, né? E o treinamento era um treinamento intenso. A gente tinha um treinamento, a gente começou dia 17 de janeiro, mais ou menos. Ali, talvez, dia 17, mais com todo mundo, né? Mas já para dia 8, dia 9, a gente já começou os trabalhos de leve.
A gente tem um período de férias muito pequeno, né? Porque o vôlei de praia tem muita competição no período de férias. E o treinamento é praticamente 5, 6 horas por dia, né? E de uma hora para outra, de repente, vem, né, um aviso para a gente, quer dizer, veio a pandemia, logicamente, primeiro a gente ficou sabendo dos primeiros casos e tal, e de repente vem a notícia dessa parada abrupta, né? Isso, mais ou menos, teve ali um período, ali, se não me engano, foi dia 18 de março, a gente começou a treinar ali mais ou menos 17 de janeiro, quer dizer, um mês de treino praticamente já teve que parar. E daí eu acho que é um choque muito grande para a comissão técnica, para os atletas, logicamente, para todo mundo que está envolvido, porque, de repente, você está acostumado a ter uma atividade e, de repente, você não tem que parar. Não digo que parar totalmente, porque dá para fazer em casa de trabalho, mas parar de uma forma competitiva, de uma forma organizada, de uma forma assim realmente que você estava fazendo alguma coisa para alguma coisa, né? E aí deixa também a questão aí interfere, né? Muitas coisas negativas, porque você normalmente quando está em treinamento você está desenvolvendo, está fabricando, né? Os hormônios da felicidade, como a gente diz, né? Que é a endorfina, né? A dopamina, a serotonina, a ocitocina, que é liberado justamente com essas atividades físicas. E não tendo essa liberação de forma mais intensa, aí vem os problemas. Foi aí que a gente começou a analisar, estudar, ler, pesquisar, porque praticamente não existia pesquisa em relação a isolamentos, né? Isso para nós, para a nossa geração, para quem não pegou a gripe espanhola, né? Que eu acho que foi uma coisa que realmente matou bastante pessoas, teve algumas outras epidemias ou pandemias, mas nunca tão pesada como essa, né? Então, começamos a ver. E o material de pesquisa, basicamente, tinha relação a estações polares, a estações espaciais, né? Algumas outras coisas assim de solidão, mas nada que possa se comparar ao que nós passamos nesse momento. Então, tudo foi novidade. Mas alguns fatores intervenientes negativos nesse processo começou, por exemplo, com ansiedade, né? Todo mundo ficou um pouco ansioso. Por quê? Porque, tipo assim, pergunta se não querem calar, né? Quando voltarão as competições? Como estarei lá? Chegarei em boa forma? Os atletas profissionais, por exemplo, como ficarão meus contratos? Como vão os patrocínios? Vão cortar, não vão cortar? Para nossa sorte, a maioria dos patrocinadores nossos mantiveram a sua palavra, né? Teve só uma redução de um patrocinador, que já era um patrocínio alto, mas também não afetou muito, porque pagava as despesas de viagem, né? E aí a gente também não está viajando, então nessa parte foi bem bacana, os nossos patrocinadores continuaram firmes com a gente. E a questão de família, né? Minha família será afetada pela doença, né? A gente fica numa condição. Eu, por exemplo, perdi o meu irmão mais velho, né, para a Covid, né? Médico dos mais conceituados médicos do Brasil na área de ginecologia obstetrícia. Foi muito pesado para mim, foi muito triste. E, logicamente, que aumenta essa preocupação, né? Se, pô, aconteceu com alguém da tua família, não foi com o vizinho, do amigo do amigo, né? Então, isso realmente causou uma ansiedade muito grande. O medo, né? Estarei seguro em casa? Isso é só o suficiente, né? Eu posso pegar Covid ao ir ao supermercado, à farmácia, posso treinar na rua, sair para treinar na rua, posso manter contato com a minha família e amigos. Esse medo começou a dar nos atletas. Alguns, inclusive, nós não exigimos que nenhum participasse obrigatoriamente. Depois da pandemia, quem o pai não liberou, tem contato com pessoas mais velhas ou com pessoas... eu tenho um atleta de bom nível, foi o único assim, de um nível mais alto, não pôde treinar, está sem treinar esse tempo todo aí, esses 130 dias aí praticamente, né? Se eu não me engano, está chegando aí no 130 dias amanhã. Ele tem doenças, vamos dizer, autoimune, né? Então a família também tem, então ele nem treinou. E os outros são mais novos, porque abaixo de 14 anos também, acima de 14 só podiam treinar. E desse grupo de 60, 70, 80 atletas, treinaram em média aí uns 20 atletas do grupo principal praticamente, né? Então a gente não obrigou ninguém.
A questão do estresse, né, causado pelas informações desencontradas, né, bota a máscara, tira a máscara, é bom máscara, não é bom máscara, toma ivermectina, toma hidrocloroquina. Então, assim, muita política, muita politicagem, politicária, né, e informações que uma hora era verdade, outra hora era mentira. Até hoje isso existe ainda, né? Então, esse medo é justamente por causa dessa desinformação. A questão do estresse é porque juntou isso tudo, né? As informações encontradas, né? Dúvidas sobre se está correto ou não, e como a gente proceder. E a depressão, graças a Deus, nossa equipe, acredito que ninguém entrou nesse parafuso, assim, mas acredito que isso aconteceu com outros atletas, que é a soma disso aí tudo, né? Soma da ansiedade, com medo, com estresse, e aí a pessoa se vê sem expectativa de futuro, né? Fortes carências emocionais, afetivas, e afetou talvez alguns atletas, e não se sabe casos de suicídio, mas que sabe-se lá se não aconteceu algum caso desse no mundo, né? A questão da insônia, que é uma questão também que afetou, inclusive foi o que mais me afetou, porque quando meu irmão ficou doente, ficou 30 dias doente, mais 40 dias entubado, desculpa, mais 10 dias, 14 dias entubado, e a partir daí a gente fica muito sem esperança, queria ser positivo, mas ficar sem esperança, então acabava tendo um problema para dormir. E esse problema está ainda me afetando até hoje, porque daí eu já tenho um costume de dormir tarde mesmo, com esse problema afetou e acredito ter afetado alguns atletas também, porque eles já têm o costume de ficar nas redes sociais até tarde, então nesse período, então, uma necessidade de contato com amigos, com colegas, com namorados, né, outros, talvez esteja afetando eles também. A qualidade do sono ficou muito afetada, né? Pesadelos, por causa das preocupações constantes. Distúrbios alimentares, né? Que isso é uma coisa que alimentação compulsiva, porque você está em casa, abre a geladeira o tempo inteiro, né? Você faz academia lá puxando o braço da geladeira, e daí a gente começou a se preocupar com essa questão do peso dos atletas, né? Mas um grande exemplo foi o Dimari, que foi o único que realmente perdeu esse objetivo, era para ele ter alcançado nos treinamentos, e alcançou praticamente fora dos treinamentos pela disciplina que ele tem, sempre um atleta disciplinado, né? E botou na cabeça que ia conseguir isso e conseguiu. Ele nunca tinha perdido tanto peso como perdeu dessa forma. Sempre foi um atleta que tinha uma tendência a ter bastante peso, muito técnico, mas, né, com dificuldades físicas por causa do peso. Para ele, foi o contrário. Então, por exemplo, é muito individual. Cada atleta reage de uma forma. E a questão mas, em geral, os nossos atletas não mantiveram o peso dentro de um patamar, ninguém subiu demais também, mas, com certeza, essa questão da qualidade da alimentação, a questão até a mania agora das pessoas têm de cozinhar, né, de preparar, de fazer prato, para passar tempo, fazer receita, mais com o pessoal um pouco mais adulto. Estou vendo aí atletas que acho que nunca cozinharam, começaram a cozinhar, então isso deve ter afetado bastante também. O aumento do consumo de álcool, não digo muito em relação à nossa equipe a maioria não é de bebê, né? São muitos atletas novos também, mas que deve também ter afetado alguns atletas mais adultos que dentro de casa passaram a beber um pouco mais. Como o aumento de conflitos familiares também, né? Em relação a muita gente dentro de casa, diminuindo os espaços, né? A privacidade, a competição sobre que canal vai ver, ou quero assistir isso, quero assistir aquilo. Então, isso também trouxe alguns problemas que também na nossa equipe não fiquei sabendo de nada, até porque a gente pedia para eles passar alguns relatórios sobre, por exemplo, como eles estavam convivendo dentro de casa também, a respeito de estavam convivendo com pessoas mais velhas, com avós, né? É para ter esse cuidado. Se desse algum problema vamos dizer assim, de febre, gripe, resfriado, teriam que comunicar. Todos, não obrigado, mas foi solicitado para que fizesse a vacina contra a gripe. Eu acredito que todos fizeram essa vacina contra a gripe. Eu já fiz logo no início, porque pelo menos é menos uma coisa, né? A gente já sabe que se está gripado, fez a vacina, já dá uma preocupação maior. E também a imunidade, né? E a gente consegue manter uma imunidade sim melhor. A questão da questão de família, então a gente ficar sempre atento a isso. Qualquer pessoa que da família tivesse contato que adoecesse, ou gripe, ou resfriado, ficava fora pelo menos 14 dias. Houve alguns atletas que voltaram até 2 vezes, treinaram menos, outros não aconteceu nada, outros foi uma vez, outros foi 2 vezes, e agora no finalzinho, que o número de contágio aumentou muito em Jaraguá do Sul, aí que parou novamente. Nós paramos agora
dia 17 de julho, e previsto agora voltar dia 5 de agosto. Foi um momento muito grande. Então, começou a ter aquele caso de atletas que teve contato com alguém que teve, da família que teve, né? Então, isso aí realmente ficou ainda coisa assim pior. E as tentativas de solução ou redução, digo, para esses problemas, passa por exemplo, primeiro, quem tem um psicólogo esportivo na sua equipe, hoje praticamente são as equipes de alto nível, tudo bem, conseguiu, de repente, que esse psicólogo, né, fizesse um trabalho com esses atletas. E a maioria das equipes que não tem, principalmente equipes de base, então começam a ler mais, começam a se preocupar mais em como ver pesquisas, como a gente fazer. E a gente fez algumas estratégias, né, que é para aumentar o foco para o presente, né, não ficar muito no passado, nem no futuro, né, um autoconhecimento, né, aumentando o empoderamento pessoal, né, aumentando a paciência, a resiliência, valorizando e preservando a vida, criando novos comportamentos, novos hábitos, né, higiene da saúde do sono, inteligência emocional, comunicação não violenta, melhora das relações familiares, e pensando mais assim numa coisa assim mais positiva, né, não se havendo muito ao detalhe do que está acontecendo. A gente, no WhatsApp, a gente sempre está colocando as informações sobre a questão, por exemplo, do número de casos, do número de mortes, mas sempre dando ênfase também às notícias importantes também, as notícias que vacina, caso de recuperação, o velhinho lá que se recuperou. Então, a gente fez umas informações necessárias no grupo sobre campeonatos que estão sendo cancelados, mas também sempre falando de coisas importantes, né, de pessoas que se recuperaram, etc. E tal. E o que foi feito para melhorar esses danos, assim, foi elaborado as atividades físicas, primeiramente, né, da questão do trabalho em casa. A gente cedeu material, bola, raquete, corda, borracha, né? Os atletas tinham que postar os vídeos, né, para a gente ver e fazer um relatório das atividades. Incentivar eles a assistir vídeos, né, de grandes jogos, de jogos deles, né, fazer estatística, participação em lives. Na volta aos treinos presenciais, antes dos treinos, fazer um trabalho de concentração mental ativa, né, sobre aquilo que queríamos desenvolver. E no final, relaxar também, esvaziar um pouco a mente, imaginar coisas boas, utilizando textos, músicas motivacionais e outras coisas assim que realmente dava incentivo a eles, né? Pelo menos uma vez por semana, uma atividade competitiva individual, dando-se ênfase na precisão, por tempo, né, com pontuação progressiva, premiação de lanches, almoços. Algumas aulas também a gente levou para a piscina, hidroginástica, outras para a sala da fisioterapia, para fazer um trabalho diferente, né, para sair da rotina. O controle semanal do peso foi mantido, né, para ver se tinha alguém aumentando o peso ou não. Quem aumentava um pouquinho, a gente pedia para aumentar o trabalho aeróbio, né, já que não era uma fase de trabalho aeróbio, mas que tinha que ser feito, até porque a gente não podia fazer um trabalho muito intenso pela questão da imunidade. Isso nos foi aconselhado também. Incentivar a leitura de livros, né, sobre voleibol, sobre coisas positivas, inclusive fazer essa troca de livro entre eles, né, e comentar sobre o livro. A gente agora vai tentar começar a fazer também videoconferências, né, conversar individualmente ou com todo o grupo também. E sempre alimentando o WhatsApp com informações assim que realmente tivesse a ver com eles, né, para ali naquele grupo tudo que fosse determinado de lei, decreto, campeonatos cancelados estaria ali, e coisas realmente positivas. E a questão toda de indicar, por exemplo, séries, também filmes sobre esportes, né? Passou até o filme do Jordan ali, que foi muito interessante. E que a gente começasse a trabalhar também essa questão de regras, de vôlei de praia, de história, por exemplo, atletas de destaques, estatísticas, súmulas, seja o que for, para aprender alguma coisa mais, né, aspecto cognitivo, já que a gente faltou muita questão prática, né? E criar alguns jogos recreativos também de precisão, para fazer em casa também, né, como lançar frisbee dentro de uma caixa de sapato, ou até CDs, se não tivesse frisbee, né? Derrubar com bolinha de tênis pilhas, obstáculos, né, latas, alguma coisa desse tipo. Né, trabalhar outros esportes, né, como frescobol. Às vezes tinha gente que tinha irmão ou alguém dentro do grupo podia bater bola 2-2, né, tinha essa vantagem.
porque a gente tinha uma parede, tinha que fazer um trabalho na parede, e incentivar outros tipos de jogos intelectuais, né? Como xadrez, dama, baralho, dominó, jogo de memória, né? Palavras cruzadas, stop, entre outras atividades. Então, foi muito importante que a gente fez uma coisa que deu para fazer, né? Que o que a gente propôs a fazer, a gente fez, os atletas fizeram. E o treinamento, realmente, nós ficamos na parte na primeira fase só podia ser individual, então só trabalho individual, não dava para fazer recepção nem defesa, isso prejudicou bastante, mas a parte de coordenação, a parte de ataque, a parte de saque, melhorou bastante a questão de precisão, que o ênfase foi na precisão da concentração, o tempo era muito curto, é 1 hora de treino, e agora voltou a parte 2-a-2, começamos a trabalhar ataque e defesa, já levantamento e ataque, mas ainda sem o jogo. E aí estava na segunda semana, começamos o trabalho de força, aí teve que parar de novo. Então, realmente, a gente, dentro do que a gente se propôs a fazer, dentro das nossas condições, da nossa estrutura, nós procuramos fazer, reduzir os danos, né? Já que a gente sabe que os danos existem, né? Então, a questão mesmo é de redução. E os atletas estão de parabéns, porque realmente se dedicaram e foram bastante receptivos a esse tipo de trabalho e as regras, né? Não publicar fotos sem máscara, né? Não em lugar com aglomeração. Aconteceu logo no início, depois eles se tocaram, né? O contato com pessoas estranhas, sair, se expor, né? E muito em restaurantes, seja o que for. Então, assim, eles realmente foram bacanas e estão de parabéns, né? E está aí um resumo mais ou menos do que a gente fez, né? E agradecemos mais uma vez essa oportunidade de expor esse trabalho, que é um sofrimento que acho que, não, certeza, né? Todos os atletas do Brasil estão passando no momento. Muito obrigado. Eu que agradeço, César. E agora a gente já tem algumas questões aqui no chat, né? E o Igor está me lembrando para que quem tiver interesse em fazer perguntas aos dois, né? A mim também, pode colocar aqui. Eu vou começar com algumas questões, mas eu já tenho aqui que o Igor está me assessorando, ele já coletou do chat e já me mandou, e eu vou fazer em rodadas de 3. Então, já tenho 3 questões aqui, eu vou ler, tá? Agora, eu queria comentar um pouco antes de fazer as questões, porque assim, a gente vê muita gente, né, com uma atitude negacionista, né? Ah, isso não é assim não, né? Isso não é tão difícil assim não. Quer dizer, nós temos muita gente que está sofrendo da questão financeira, inclusive, e negando, né? E quando a gente vê que uma Olimpíada ela foi adiada, né? E que isso só aconteceu 2 vezes na vida e foram em épocas das guerras mundiais, 1916, depois 1940 e 44, ou seja, 46, a gente vê que nós não estamos passando por uma questão normal, por uma situação normal. Não estamos. Por mais que muitas pessoas dizem, não, olha o tanto de morte do ano passado, não tem muita diferença da desse ano, tem gente que está morrendo e eles falam que a Covid não é. Então, a gente tem, como o César lembrou, muita desinformação, muitas informações, além de desinformação, contraditórias. Então, achei tão legal quando o César está colocando assim, de como que eles monitoraram os atletas de informações seguras, né, de orientações de como inspirar outras pessoas também e dar o testemunho de que estão reconhecendo que a situação não é boa. Então, todas essas informações que o César tem, né, tem munido os atletas e também tem acompanhado, porque eu dou aula no curso de educação física e de psicologia do esporte, e a gente tem instrumentalizado professores de educação física para entender a importância da psicologia do esporte. Daí, a primeira pergunta que eu faço para o César é assim: eu sei que ele é capaz de fazer muita coisa que é da psicologia do esporte, né? Mas por que é que ainda
muitos clubes não inserem um profissional da psicologia do esporte dentro da sua comissão técnica. Eu queria entender isso, se é uma questão financeira, se é uma questão do próprio planejamento, do advogar a necessidade, porque não precisa se advogar a necessidade do médico, né? Quase sempre ele vai acompanhando. Mas então eu queria saber, como é uma pessoa bastante instruída, muito consciente da importância da psicologia do esporte, o que acontece, não é, que sua equipe não tem um profissional dessa área, né? Você falou que tem nos esportes e nos atletas de alto nível, mas o que a gente tem de estatísticas e de pesquisas é mostrando que muitas vezes os profissionais da psicologia do esporte estão na base. Eles quase não estão em número, né, em quantidades, eles estão mais na base do que nas equipes, né, da elite. Essa pesquisa do COI, ela fez tanto com atletas de base, quanto atletas de elite e quanto profissionais do esporte. Todos eles estão sofrendo isso e eu já te dei os meus sentimentos pela perda do seu irmão médico, né? Estou fazendo isso oficialmente aqui, porque não é pouca coisa perder um irmão, né? Então, para você, a pergunta é mais ou menos essa. Eu estava falando de Mari, mas é de Mari, né? O João Vitor de Mari. Eu queria fazer uma pergunta, porque ele é uma pessoa que deu testemunho de como ele aproveitou não só para perder peso e entrar mais em forma, mas ele aproveitou também para curar-se de uma lesão, né? Então, ele inspira outras pessoas, né? E o César já disse que ele é uma pessoa muito determinada. Isso é interessante porque a gente sempre pensa que a motivação vem do treinador, a motivação vem da competição, mas ele dá o testemunho de que a motivação ela é intrínseca e que cada um precisa descobrir um motivo, né, para um dia ou outro, como ele falou também, né, não está tão animado, mas para que dá um horizonte, né? Então, a motivação intrínseca não significa que a pessoa vira um santo ou um mito, mas de que ela tem um objetivo e ela vai pagar o preço. Né, como ele mesmo disse, né, ele sentiu fome no começo, ele estava habituado. Então, achei muito legal, né, o testemunho de Mari, né? Mas eu queria perguntar para ele, assim, porque eu achei interessante ele dizer que era ele que cuidava da comida da casa, né? E eu queria perguntar se isso já era antes da pandemia, ou se ele assumiu isso de fazer comidas em casa com a pandemia, e o que ele encontrou, que coisas ele conseguiu colocar novas, tipo, né? Se ele já fazia comida, cozinhava, tem, né, um gosto pela gastronomia, como o César disse, né, muitas pessoas foram inventando coisas, descobrindo coisas que não fazia. Queria saber, né, Edmari, se você já fazia isso, e se você já fazia isso, o que você, né, inventou de novo assim para você? O que você tem feito? Porque você já fez muita coisa, não precisa fazer mais. É só uma curiosidade, tá? Uma outra coisa que eu queria dizer é que assim, a comida, ela é um objeto de prazer que é, de alguma forma, né, inoculado em nós na relação muito primária com nossos primeiros objetos de amor, principalmente a mãe. Então, quando a gente está ansioso, para muita gente, o que a gente faz é compensar a ansiedade com comida. Mas, para as pessoas que tiveram uma má relação com a comida, né, nós vamos ter ansiedade fazendo exatamente o contrário. A pessoa deixa de querer comer. Né? Então, para uns, a gente tem, né, o simpático, né, o sistema simpático mais sobressalente, e para o outro, né, que deixa de comer, o parasimpático. Então, ambos são ruins, mas a comida não é que a gente fica ansiosa e começa a comer. Tem gente que, quando está muito ansiosa, perde a fome. Quer dizer, para o atleta,
parece que é só o que come mais, mas não. É também para aquele que perde a fome, para aquele que não se interessa, né? Então, queria só dar essa informação sobre a diferença que as pessoas têm em relação à comida. Uns param de comer e outros comem demais. Daqui, eu tenho 3 perguntas. Uma da Jéssica, do Bruno e o do Maneca. Vou ler da Jéssica primeiro, que são essas 3, depois eu vou ler, quando vocês responderem, eu leio outras 3, tá bom? A da Jéssica, ela fala assim: antes, todos nós tínhamos uma vida corrida, e agora, com a pandemia, como está sendo o seu convívio familiar? Acho que é para o de Mari, né, que ela está fazendo. E quais as experiências que você está vivenciando que antes você não tinha tempo de vivenciar? O Bruno faz assim: ser sempre otimista, pensando no fim da pandemia, pode ser prejudicial para o desenvolvimento do atleta? Não sei para quem, mas essa eu gostaria de falar também. Mas os dois estão, né? Está dirigido aos dois. E o do Maneca está dizendo assim: na prática, que tipo de apoio a Fundação de Esportes de Jaraguá ofereceu aos atletas e treinadores desse período de pandemia? Então, está com palavra vocês aí. De Mari podia falar primeiro, depois a gente passa para o César, tá bom? As perguntas, elas estão no chat. Então, se vocês estiverem com acesso ao chat, o de Mari, pode consultar lá também. Então, vou desligar. Então tá, eu vou começar falando então com relação à comida ali que você me perguntou. Sim, eu já sempre cozinhei. Esse gosto veio do meu pai desde pequeno. Eu sempre vi ele cozinhando, sempre me interessei em saber o que fazer. Desde cedo, basicamente, eu comecei não sabendo direito o que estava fazendo, mas fazia. Sempre tentei ajudar na cozinha. Só que a diferença de antes e agora é que antes eu cozinhava sem nenhuma preocupação de quantidade de gordura, quantidade de fritura ou a qualidade do alimento em si. O que diferenciou de agora são os tipos de alimentos que eu ingiro. Então, eu diminuí o percentual de gordura, muita fritura, arroz, muita quantidade de arroz. Então, basicamente, eu troquei a minha alimentação. Eu ingeri mais salada, carnes brancas, sem tanta fritura, mais assado. Porém, eu não mudei o modo de preparo para todo mundo. Eu continuei cozinhando, como eu sempre cozinhei. Mas, para mim, eu fazia algumas coisas diferentes, mesmo eu tentando influenciar a minha família, porque é difícil. Gostam de uma pizza no final de semana, mas, assim, eu tentei não mudar muito a alimentação, não impor uma alimentação. Tentei continuar, porém, para mim, eu troquei, eu tive que mudar, isso eu tive que adaptar. Mas também eu queria dizer que eu não abri mão de comer uma pizza no final de semana, um pastel, porque, como você mesmo disse, a comida traz prazer pra gente, e esse sentimento não tem como tirar, porque senão a gente endoidece não poder comer uma pizza. Eu acho que com relação à comida era isso. A outra pergunta é com relação à família, né? Para mim é muito especial isso, porque, como eu disse, a rotina era muito corrida. Eu saía de manhã de casa, chegava à noite, 11h30 da noite, então, basicamente, eu não via meu pai na semana, porque como ele trabalha primeiro turno, ele sai de manhã e de noite, quando eu chego, basicamente, ele está dormindo. Então, eu via ele no final de semana. Eu via mais a minha mãe porque eu voltava para casa e eu fazia o almoço, e ela volta também do serviço para almoçar junto, então eu tinha mais convívio com meu pai, com a minha mãe e meu irmão. Porém, agora a gente tem convívio total, e isso é muito bom, isso traz um amparo, com certeza. Poder ter momentos com a sua família, poder, como eu falei, comer uma pizza em conjunto, jogar jogos de tabuleiro, a gente tem um fogão a lenha ali atrás que a gente faz momentos só com a família, isso é muito importante, isso
isso acolhe a gente por dentro e mantém a gente estável, né? Porque, querendo ou não, é a nossa família. Então, para mim, foi muito especial ter esse maior contato, porque a minha relação com ele sempre foi muito boa, sempre teve um afeto, um carinho muito bom. Então, para mim, foi muito feliz esse momento a mais com a família. Eu não sei se tem mais alguma pergunta para mim. Eu acho que aquela pergunta do Maneca, o César vai poder responder melhor. Que eu acho que se eu vou falar, eu não vou talvez falar alguma coisa que eu não saiba. Acho que eu passo a palavra para o César agora. Então, com você, César, a palavra. Ok. Paula, você primeiro perguntou sobre a questão do psicólogo, né? Porque a gente não tem um psicólogo na equipe. Bom, o nosso projeto, ele é um projeto voltado para a Olimpíada de... Nós temos agora 21 Tóquio, 24 Paris e 28 Los Angeles. Então, o nosso projeto é para a Olimpíada de Los Angeles 2028, ou seja, a gente quer ver se coloca um atleta, 2 atletas, seja ou chegar próximo, ou pelo menos disputar o qualificatório, para eles vão ter uma idade já, vão estar num nível legal, né, nesse período aí. E esse projeto, então, ele começou em setembro do ano passado. Ele vai agora foi dia 7 de setembro, por aí vai completar o primeiro ano desse projeto. Esse projeto, na verdade, ele já foi criado, são 7 anos, começou em junho de 2013, se não me engano, o projeto da Associação para o Vôlei de Praia. E esse projeto, para um nível mais alto, um passo mais alto, foi criado realmente dia 7 de setembro. E ele tem vários assim, degraus para alcançar cada ano, né? Logicamente que esse ano já foi bastante prejudicado, né? Ainda tem alguma coisa que eu sempre sou otimista em relação de que vai sair, mas já foi prejudicado bastante. E a gente agora tem esse objetivo de montar, um dos objetivos de até 2021 é montar uma equipe multitransdisciplinar. A gente não fala mais em multidisciplinar, nem transdisciplinar, é multitransdisciplinar, porque eu acredito muito nesse tipo de trabalho. Eu tive escolas muito boas de excelentes treinadores, né? Eu trabalhei um bom tempo com a escola do Bebeto de Freitas, que foi o falecido Bebeto de Freitas, um dos maiores treinadores que o Brasil já teve, né? Foi um precursor, foi um inovador, principalmente nessa questão de organização. Eu, inclusive, quando estava em Chapecó, ele me incumbiu de organizar toda a parte de apoio para a equipe de Chapecó na época, em 87. Bastante tempo atrás, né? Mais de 30 anos atrás. Ele estava à frente do seu tempo. Então, ele queria um psicólogo esportivo, coisa que acho que ninguém praticamente tinha na época. Um psicólogo esportivo, ele queria alguém para a área de ginástica olímpica, ele queria eu era preparador físico e trabalhava com as categorias de base, e não queria nem que eu pegasse categoria de base, que ficasse só na preparação física, que era um trabalho para a Liga Nacional, e ele queria trazer até um cara da ginástica olímpica lá da Sojipa para trabalhar com ginástica olímpica com o nosso pessoal. A gente queria trazer o Beno Becker, que é um dos maiores psicólogos da época, né? Não sei se ainda é vivo ainda, mas acredito que seja, do Rio Grande do Sul. E ele tinha uma outra cabeça. Eu aprendi muito isso. Trabalhei na Bradesco, 2 anos lá, né? Que tinha uma estrutura excelente. Eu tive sempre na minha cabeça. E quando eu trabalhei com a Bradesco, com o Bebeto e outros treinadores, mas não, trabalhei com o Jorjão também, entre outros, sempre eu pensei nisso. E o meu sonho era ter isso, e eu no indoor eu não consegui ter isso. Então agora eu quero ver se no vôlei de praia eu consigo ter essa questão de trabalhar com a equipe completa. E nós já temos hoje, por exemplo, nutricionista, fazendo um trabalho pelo menos com as 2 meninas, né, com a Helena e com a Larissa. Nós temos um preparador físico de academia que nos auxilia também num trabalho, né, que eu não possa alcançar. Nós temos fisioterapeuta, temos trabalho de pilates, dentro da própria clínica de fisioterapia. Nós temos apoio da Live com passagens e uniformes, né, para as meninas. Nós temos assim uma estrutura hoje, vários da área de alimentação nos ajudam. O que hoje está faltando, é o meu objetivo, eu já tentei, mas ainda não consegui, é o psicólogo. Porque já tive contato com algumas psicólogas que eu já conhecia, que são ex-atletas minhas, que até a gente tem que ir primeiro nesse pessoal que a gente conhece, né? E que é difícil em termos assim, de tempo, disponibilidade, e nós não temos recursos financeiros para pagar um psicólogo por esse tempo que ele vai nos acompanhar.
E a gente também não quer um psicólogo que vá lá só para resolver apagar incêndio, né? A gente quer um psicólogo que acompanhe todo o trabalho, que vá de vez em quando no treinamento, que acompanhe uma competição, né? Porque não adianta ficar só na parte clínica, tem que ser esportiva mesmo. E esse é um objetivo. Eu vou batalhar, vou me esforçar ao máximo para que o ano que vem a gente consiga ter alguém nessa parte nos apoiando, né? Nós vamos ver ainda a questão de yoga também, já tem algumas pessoas conhecidas também, quero ver se arruma alguma coisa de yoga, só que tudo é meio pontual ainda, né? Tipo, ele não tem muito tempo, trabalha com umas duplas de mais potencial que a gente tem hoje, a gente está procurando conseguir para todo mundo, mas quando não dá, a gente vai trabalhando porque os atletas não há potencial. Então, seria isso em relação ao psicólogo, né? Não sei se eu já respondo a do Maneca. Sobre a prática do tipo de apoio que, na prática, a Fundação está nos oferecendo, que hoje, no caso, não é mais Fundação, é a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, eu acho que todo apoio. Primeiro, eles têm aqui na cidade um comitê de coronavírus, sobre o coronavírus, né, que tudo o assunto é coronavírus, tem esse comitê, é um comitê que está fazendo um excelente trabalho. Sempre foi nos dado apoio psicológico, material, não nos faltou nada. Até recebemos até material, era um material que tinha sido pedido no passado, a gente recebeu esse material praticamente na íntegra do que foi pedido. A Bolsa Atleta, a Bolsa Técnico, ela não atrasou um dia, ninguém foi reduzido, como tem lugares aí que perdeu praticamente a bolsa, perdeu. Outros reduziram, outros perderam, outro técnico perdeu, outros atletas perderam, todos perderam. Então, eu acho que a nossa cidade está de parabéns nesse aspecto, não perdeu absolutamente nada. Recebeu o material, a bolsa continuou passando paga religiosamente em dia, tanto para os atletas como para os treinadores, todos, sem exceção. E apoio psicológico também é importante, visitas constantes aos treinamentos, vamos dizer assim, videoconferências, quando não deu mais para fazer, nós fizemos uma reunião ainda, todo mundo de máscara e tal, mas a partir de agora a gente está trabalhando com videoconferências, então não há uma solução de continuidade, a coisa está caminhando. Então, eu acho que a nossa secretaria está de parabéns, não nos faltou nada em relação ao que poderíamos ter nesse período. E dá para treinar? Não dá. Atleta de fora não dá? Não dá. Não tinha, sabe, seguia uma norma científica, né? Não era uma coisa assim de qualquer jeito. Vamos só trabalhar 2 a 2 a partir dessa fase, e não tinha jeito. Todos tinham que seguir essa linha e todos tinham que obedecer, e isso, o grupo todo foi muito bacana. Isso aí. Ok. Parece que o Bruno, não é? Ele fez uma observação aqui no chat, que a pergunta, né, de ser sempre otimista, pensando no fim da pandemia, pode ser prejudicial para o desenvolvimento do atleta. E ele também faz uma, então eu vou pegar as duas, porque aqui no chat ele está endereçando uma para mim, né, que se há diferença, né, em trabalhar a psicologia com atletas de categoria de base e em relação aos atletas de elite. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que a coisa que mais motiva uma pessoa é quando ela tem a análise de conjuntura, né, quando ela tem as informações precisas sobre o que ela está vivendo e o que ela precisa fazer, né, para poder superar a situação. Então, você não pode negar, né? Negar no sentido, não, mas você vai continuar, olha, vamos ser otimistas, né? Isso não é uma coisa boa, né? Você negar as coisas, mas também não é bom você se concentrar só naquilo de ruim que a situação está trazendo. Por quê? Porque o que a psicologia pode oferecer é um espaço onde o atleta, falando com a gente, ele vai encontrar uma saída que seja a dele. Ou seja, não dá para uma psicóloga, um psicólogo do esporte receitar algo. É claro que a gente sabe disso. Existem fórmulas. Quanto mais as pessoas tiverem uma boa informação, elas tiverem dados que são realísticos e científicos, mais elas têm condição de encontrar, né, meios próprios, né, soluções que são simbólicas, que são recursos simbólicos que ela precisa encontrar
para ela lidar com a situação. Nós podemos ajudá-la, acompanhá-la, mas ela precisa descobrir. Então, eu acho que ser otimista diante de uma situação, não é, que coloca uma realidade, né, que impede as pessoas de realizarem o que elas estavam planejando, isso é negar, né, o que está realmente acontecendo. Isso não é bom. Né? Então, eu acho que ser otimista, né, precisa estar contando com a realidade. Então, eu acho que não é ser otimista nem pessimista, mas ter uma capacidade de analisar a realidade. Ou seja, quanto mais realista uma pessoa é, mais ela está sendo desafiada a encontrar um ponto que seja dela, que possa ajudá-la a atravessar aquela situação. Então, isso é que a psicologia oferece, não é? Espaços para que as pessoas possam construir uma saída, pode ser espaços coletivos, mas podem ser espaços individuais. Então, se eu não respondi isso, então, ô Bruno, me pergunte outro, não é? Porque eu acho que não é só ser otimista, eu acho que é ser realista. A outra coisa em relação ao trabalho na base e o trabalho de elite é que quando a gente está trabalhando na base, os atletas ainda não têm experiências suficientes para lidar com as situações de pressão, de muito estresse, que a modalidade do esporte deles exige. Então, eles sentem mais, porque eles vão precisar de, mesmo treinados psicologicamente, experimentar isso e pôr em prática as técnicas que ele aprendeu, né? E ver como que elas funcionam. Às vezes uma técnica funciona mais do que outra, às vezes uma conversa em grupo, alguém pode sugerir algo que ele vai viver e ele poderá recorrer a essa informação, a essa técnica. Então, acho que na base os atletas sofrem mais porque eles estão construindo esse saber implícito, né? Que chama implicit learning. É uma coisa que você só adquire sendo exposta a um meio. Você só sabe andar de bicicleta se andar, você só sabe tocar piano se tocar, só sabe jogar se jogar. Então, o jogar, o estar no meio, faz com que a gente adquira um saber, não é? Que só a prática dá. Então, quando a gente está trabalhando com um atleta de elite, a gente está trabalhando com um atleta que já passou por isso e que já tem alguns recursos que ele adquiriu por pôr à prática determinadas, né? Não só técnicas, mas traços da sua própria psicologia. Então, quando você trabalha com um atleta de elite, você está desafiado a escutar o que de fato pode estar incomodando ou dificultando o atleta a ir mais longe, ou seja, a dar conta, né, de viver coisas mais sofisticadas, não só do ponto de vista da técnica, mas do ponto de vista do recurso psicológico. Então, eu acho que não tem o lugar que é mais fácil. É mais fácil trabalhar na base, mais difícil na elite. De jeito nenhum. É tão difícil quanto as duas. Mas a característica dos atletas é diferente. Quando você está com um atleta na base, né, as experiências que ele teve e os desafios que ele tem são diferentes dos desafios que um atleta de elite tem, né? Então, eu acho que eu respondi isso. Agora a gente vai para a segunda rodada de 3 perguntas, tá? Então, de novo, o Bruno faz uma pergunta. Devido às novas experiências, desenvolvimento do corpo, relações afetivas e outras situações, existem dificuldades? Não, eu já respondi, desculpa. Então, boa tarde, César. Os projetos do clube de vocês são projetos incentivados por alguma lei de incentivo? Vocês continuaram normalmente? Continuaram normalmente? Tá? Então é César, essa pergunta, tá? Tá aí no chat. Pode responder. Pergunta do Rodrigo, né?
Eu acho que ali o TRI deve ser treinando, deve ser continuar treinando normalmente, acredito que seja isso, né? Em relação ao nosso projeto aqui, ele é baseado principalmente no apoio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, através do Bolsa Técnico, que paga o meu salário, porque eu sou aposentado, né? Então, eu ganho um salário X para trabalhar com voleibol de praia, como todos os outros treinadores, não existe nenhum vínculo, nada. Então, a situação é um valor X ali que a gente recebe para isso. Isso já é uma grande coisa, porque uma das coisas que sai mais caro realmente é o treinador, né? Outra coisa são os Bolsa Atleta, que pelo menos, acho que se não me engano, 6 ou 7 atletas nossos têm, pelos resultados que eles conseguem a nível de estado, ficando entre os 3 primeiros. Aí tem uma tabela, né? 3 joguinhos do estadual, de brasileiro, qualquer competição importante que você ficar entre os 3, você tem uma pontuação, você entra no edital e tem como de nível técnico muito bom, então pelo menos tem 7 atletas que têm Bolsa Atleta. E tem alguns patrocínios, né? Que tipo a própria Live, que patrocina as meninas nas passagens aéreas, nos uniformes, né? Bastante uniforme, até para outros atletas também a gente conseguiu uniforme também. E a parte de infraestrutura, por exemplo, fisioterapia, a gente tem todo o apoio da fisioterapia, já não gasta praticamente nada com fisioterapia na CRJ. Temos o Academia Impacto, que faz toda a parte de academia, do que precisar, né? Como o CRJ tem pilates e fisioterapia. Então, essa estrutura nós estamos mantendo, né? O que a gente vai realmente precisar agora, está precisando mais, é de recursos para passagens aéreas também para o masculino, para eles participarem dos eventos também. Porque praticamente as passagens só tem para dupla feminina, uma dupla feminina, que hoje a gente tem pelo menos uma dupla feminina de nível nacional, está entre as 4 do Brasil, que é a Helena e a Larissa, né? No Sub-19, chegou no final do ano entre as 4 melhores jogos da Juventude Nacional, com chance de ir para a final, foi realmente uma bobeira, porque tinha tudo para ir para a final. E o masculino tem duplas boas, só que o nível masculino é muito mais alto, é muito mais difícil e acaba ficando um custo muito alto. Então, a gente sabe das leis de incentivos fiscais também, tem até um responsável pela comunicação nossa aqui, o Dino, ele é um cara muito safo nessa parte de projeto, já se ofereceu, inclusive, para ajudar, mas é que a gente tem que ter uma estrutura, a gente tem que ter objetivos, a gente tem agora que a nossa equipe está entrando nessa organização para poder pedir ou entrar nessas leis de incentivos fiscais. A gente sabe que é muito burocrático, é muito complicado, você praticamente tem que fazer um curso, aí até está para aparecer um curso da Associação Nacional de Treinadores, agora em setembro, sobre lei de incentivos fiscais ao esporte, porque é bem complicado. E se você pagar alguém para fazer isso, você já perde um bom quinhão desse dinheiro para pagar uma pessoa para fazer. E também é bem complicado os prazos, questão de... É difícil, como todo mundo sabe, né, existe muitos recursos no Brasil, mas que é muito difícil você chegar nele. Mas a gente o próximo passo seria esse sim, a gente quer chegar a ver o que a gente pode conseguir através dessas leis aí. Então, seria isso. A questão do otimista ali, que ele perguntou para mim, o Dimari também, eu sou um otimista nato, convicto, só que sou muito realista também, né? E eu gosto de viver dia a dia, um dia após o outro, sem aquela preocupação mais com o passado nem com o presente, com o futuro. Mas eu tenho uma projeção para o futuro e tento naquele dia, cada dia conseguir resultados para esse futuro. Eu acho que a gente tem que, não custa nada a gente ser otimista em relação a isso que está acontecendo aí, porque isso vai acabar, tudo acaba um dia, né? E com certeza isso vai acabar e a gente tem que estar preparado. Quem estiver melhor preparado vai sair na frente. Essa é a diferença. Valeu. Ok. Nós estamos contando com a presença de uma conselheira muito querida, a Elizabeth Lacerda. Então, eu queria dar esse destaque, né? Porque é uma trabalhadora, militante. Então, muito obrigada pela presença, tá? Aí. Eu queria voltar, porque tem uma pergunta aqui também, do Bruno. Eu agradeço muito ao Bruno, né? Mas eu queria falar que o ano passado
tinha um clube que estava fazendo um projeto para o próximo ciclo olímpico, incluindo a mim, né? E isso foi por água abaixo, mas eu acho, César, que não é tão caro um psicólogo. Inclusive, é preciso negociar para ver quantas horas ele vai trabalhar, quanto que dispõe, porque eu acho que quando fala assim, a gente não tem dinheiro para pagar o psicólogo, eu penso que tem a ver com um costume também da gente de sempre dizer isso, né? Olha, eu acho que é preciso destacar dentro do projeto, né, um dinheiro para o psicólogo. Faz parte disso. Se você vai pagar um nutricionista, assistente social, o que for. Mas eu penso que quando o profissional da psicologia não está dentro, né, da comissão técnica, é porque isso não foi colocado na ponta do lápis. Assim, eu acho que é isso, né? É porque as pessoas passam por dificuldades em colocar, né, qual que vai ser o valor desse patrocínio, mas pelo menos eu acho que tem que tentar, né? Você é uma pessoa que tem, né, sabe que há valor nesse conhecimento. E eu penso o seguinte, normalmente a gente acha que como, né, os profissionais da psicologia sempre estudaram psicologia do esporte na formação, né, como no bacharelado e na licenciatura, normalmente os professores, e eu fui professora de educação física e treinadora há muito tempo, também vira psicólogo. Né? Só que eu penso que hoje, e você estava falando das montagens das equipes multidisciplinares ou multitransdisciplinares, é exatamente porque é preciso pôr isso na ponta do lápis e negociar para que haja, porque é muito importante que exista uma pessoa que esteja na comissão técnica, ajudando a comissão técnica a pensar a psicologia, né? E operar desse lugar do especialista. Então, eu sempre defendo isso, eu sempre coloco isso, e eu vou aproveitar, né, a live para poder falar disso. Agora, eu tenho o Bruno, ele faz uma pergunta, nós estamos a 10 minutos do nosso tempo, né? Mas eu acho que vai dar para a gente papear. O Bruno fala assim, a primeira pergunta foi para a professora Paula, mas seria interessante saber o ponto de vista do César e do João de Mari. A pergunta sobre a questão das relações afetivas e outras situações, se existe diferença, dificuldades maiores para trabalhar na parte psicológica com atletas. É essa ou é aquela, Bruno, que é ser sempre otimista? Porque eu acho que o Sérgio já respondeu. Coloque aí, Bruno, ou então abra o seu microfone e fale, por favor. Tome o microfone, eu vou mutar o meu aí e você fale. Agora está aberto para quem quiser perguntar, né? Aí, Bruno, entrou? Tá, pode falar. Opa, vamos lá, já que deu espaço aí, vamos falar um pouquinho também. Tá dando para ouvir certinho aí? Certinho, Bruno. Ok, então só deixa eu esclarecer em relação às questões. A primeira que eu fiz em relação a ser otimista foram para os 3 integrantes. Foi diretamente para a professora, mas seria interessante saber também o ponto de vista do professor César, que ele já respondeu agora há pouco, e saber do João também, né? Como o professor César falou também, que ele foi um dos que mais se destacou ali, né? Até em relação à perda de peso durante o período da pandemia. Então, ver o que ele pensa sobre isso, né? Sobre o ser otimista, né? Que ele é um cara que batalhou, né? Eu acho que ele foi otimista, né? Senão ele não conseguiria ter atingido esses objetivos. Né? Então, para saber também o ponto dele, né? Que faltou ali só, né? A professora respondeu, o César também, né? Faltou só ele responder do ponto de vista dele ali. João, beleza. Palavra, João. Paula, só Já tomou. o Bruno é nosso atleta e é assistente técnico também do nosso trabalho, tá?
Tá, então respondendo a pergunta do Bruno ali, eu sou da mesma opinião que o professor César, a professora Paula falou. A gente tem que manter o otimismo, querendo ou não, porque é uma situação muito complicada. Só que a gente não pode cair em uma frustração de que tudo vai realmente dar certo. A gente tem que ser realista que às vezes as coisas elas não acontecem como a gente espera. Então, quando eu embarquei nessa aventura de tentar mudar, claro que o meu pensamento foi totalmente otimista que eu ia conseguir. Porém, eu tinha que estar preparado se não conseguisse também, porque quando eu comecei esse objetivo, eu não tinha noção se eu ia ou não conseguir, porque não foi a primeira vez que eu tentei mudar meu hábito alimentar, mudar meu condicionamento físico. Isso já vem acontecendo há algum tempo que eu tento. O professor César já está de prova que há algum tempo ele está sempre ali puxando a orelha, João, peso, porque eu tenho a noção de que eu deveria ter esse condicionamento físico por questão de desempenho. Então, talvez por falta de maturidade, eu não tenha conseguido antes, mas eu sempre fui otimista de que eu ia conseguir. Só que nas primeiras vezes eu falhei. Porém, eu mantive ainda essa ideia na cabeça de que um dia eu ia conseguir. Então, a gente tem sim que ser muito otimista, porém, igual o professor César disse, a gente tem que ser realista também, que as coisas podem sim acontecer, mas elas podem também não acontecer. Elas têm maneiras, tempo diferente para ocorrerem. A gente tem que respeitar a ordem da vida também, né? A gente não pode querer fazer tudo ou assumir várias responsabilidades que não consegue dar conta. Isso também é muito importante ter esse equilíbrio. Então, a minha opinião é essa, basicamente parecida com os dois professores. Gente, o Igor está lembrando aqui que o Conselho Regional lá do Paraná está lançando cartilhas sobre a psicologia do esporte, né, dando orientações, né, para os profissionais sobre como proceder durante a pandemia. Então, acho que é muito interessante que, né, assim, os conselhos regionais eles estão se movimentando em torno da temática, né, da psicologia do esporte, querendo oferecer à sociedade, ao próprio esporte, aos clubes, né, instrumentalizando os profissionais para que eles sejam capazes de oferecer um bom serviço. Né? Então, acho que tem que apostar, sim, nesse profissional, porque o Conselho, há anos, né, há mais de 20 anos, tem trabalhado, né, em capacitar as especialidades, em montar cartilhas, né, que são cartilhas, por exemplo, o Conselho fez uma cartilha, uma revista o ano passado, ai, o Igor, não, ano atrasado, uma revista sobre psicologia do esporte que ficou muito bacana. Acho que é bacana, inclusive, para os profissionais da educação física de lerem. Ela está online, então fica aí o convite, tá? Eu acho que... Fala, Igor, por favor. Só aproveitando, eu compartilhei aqui no chat com o pessoal o link, inclusive, da revista, né, Diálogos, foi edição especial Psicologia do Esporte, da publicação também do Conselho Federal, que é do CREPOP, né, nosso Centro de Referências Políticas Públicas, um livro também sobre a psicologia do esporte, tá? Psicologia do Esporte e Políticas Públicas, a cartilha do Paraná. Coloquei mais 2 eventos, um que o CFP vai estar, uma live que o CFP vai fazer sobre o retorno aí dos esportes no dia 28, e mais um congresso Norte-Nordeste, que vai ter no final do ano também online. Também tudo publicações e organizações do Sistema Conselho de Psicologia, né? Então, a gente está aqui aproveitando para trazer um pouquinho, aproximar essas temáticas de todos. Lembrando que essa publicação do livro do CREPOP, a nossa queridíssima Beth, conduzia o GT Nacional de Psicologia do Esporte, né? Um grande beijo.
adoro demais, ela que era a nossa representante lá. Então, só para deixar aqui o material divulgado com vocês, está aqui no chat. São materiais do Conselho, todo material do Conselho tem essa vantagem, ele é de livre acesso e de livre reprodução. Então, você pode imprimir várias, compartilhar, é um material de livre acesso a todos os interessados. Olha o vídeo dela aí. Beijão, Beth. Beth, por favor, tome a palavra. Nós estamos no finalzinho, tá? Oi, Paula. Ô, Paula. Fala, César. Antes do Igor falar ali, se desse tempo, eu teria uma pergunta para ti, se desse tempo ainda. Ou ele fala depois. Por favor, faça a pergunta, César, por favor. Tá, primeiro que eu vou fazer uma proposta para te contratar para ser nossa psicóloga esportiva aí, né? Porque eu sei que você jogou vôlei, né? Fez os cursos de especialização todo do vôlei, foi treinadora, acho que foi uma das primeiras mulheres que eu lembro na época acompanhava, foi bicampeã brasileira infanto feminina por Minas, né? E... Tricampeã, mas foi só eu perder o 4º campeonato que eles me demitiram. Mas era um fato inédito para a época, né? Porque tinha poucas mulheres trabalhando com seleções estaduais, né? Então, você foi uma pioneira ali. Mas assim, eu queria te perguntar, porque a minha dúvida é o seguinte: não existe, aqui em Jaraguá principalmente, não tem assim uma psicóloga esportiva. Eu conheço, que eu saiba, só uma menina da natação, que era nadadora de bom nível, e que aí estava fazendo um trabalho com a natação aqui de Jaraguá, não sei se ela continua fazendo, a Bárbara Herman. Mas o que você acha, na opinião, por exemplo? Não existe assim um psicólogo esportivo. Vamos dizer que também, aí eu vou ver alguém que jogou, preferência voleibol. Tá? Voleibol de praia eu não vou encontrar, né? Porque é novo aqui. Mas tenha jogado voleibol. Tem uma que jogava voleibol, é psicóloga, mas ela não tem tempo para ajudar. A outra era ligada à ecoterapia, também não estava com tempo. Então, estou começando já a me mexer. Eu estou pedindo primeiro voluntarismo, né? Se não der voluntarismo, logicamente, vamos ter que ter uma verba para contratar. Mas seria interessante, já que não tem uma especialista, alguém que já jogou, porque eu achava ideal alguém que já tenha jogado preferência vôlei de praia ou voleibol, vivência como atleta, como psicólogo. Eu não gosto muito de trabalhar com um psicólogo que não teve nenhuma experiência, de repente, de esporte. Mas seria interessante, vamos dizer assim, que a gente consiga um apoio de uma psicóloga, ela sem experiência de atleta, encaixar ela no trabalho, orientar, fazer ela se adaptar, crescer junto. Você acha isso interessante, mesmo que ela não tenha experiências anteriores esportivas ou graduação? Bom, eu vivi muito isso, não é? Das pessoas acharem que eu seria melhor psicóloga porque eu fui atleta e porque eu fui treinadora. Não é? Mas eu acho que do lugar do profissional você não precisa ter experimentado fisicamente o esporte. Você precisa conhecer o esporte. Conhecer o esporte na sua entranha, na modalidade esportiva que você tiver. Então, a pessoa precisa não só ter desejo de conhecer o esporte, mas de estudar a psicologia do esporte. E aí, não é? Ela vai ser fera se ela realmente se dedicar, como todo mundo, né, se dedicar a alguma coisa, vai ficar fera. Então, eu acho que a gente vem de um preconceito que é justificável. O Bourdieu vai falar que é do hábitos, né? Exatamente porque você aprende coisas fazendo que você não aprende lendo. Mas, do ponto de vista da psicologia, você não precisa ter sido louco para tratar do louco, você não precisa ter sido anoréxico para tratar do anoréxico, você não precisa ter sido atleta de alto nível para trabalhar com atleta de alto nível. Então, se essa pessoa que você está falando que tem aí, tem garra, vontade, que ela possa até conversar comigo, né, por aqui, uma supervisão. Agora, essa coisa de voluntário, eu acho que a gente tem que tirar, sabe? A gente tem que reservar um dinheirinho para pagar o profissional. Ele pode ser muito fera, ele pode ser menos fera, mas ele está prestando um serviço e a gente corre o risco de novo, né, por conta do que a gente está vivendo no país, de voltar aos aspectos dos voluntariados. Eu não sou a favor disso, porque uma pessoa está começando. Se ela for estagiária, tudo bem, mas se ela formou, por que ela não pode receber?
para o trabalho que ela vai fazer. Então, assim, eu ajudo. Se ligar para mim, faço uma supervisão, que seja R$100 a supervisão, que ponha na conta lá, entendeu? Mas a gente precisa criar uma cultura da importância de um profissional da psicologia. E eu acho que mesmo que a gente seja 89% de mulheres na psicologia, né, a gente ainda vê a preferência, né, pelos homens. Porque quando eu estive na Brasileira como psicólogo, o técnico falou para mim, ai, que bom que agora a gente tem o psicólogo, porque ela pode entrar dentro, você pode entrar dentro do vestiário e saber o que as meninas estão fazendo. Eles iam sair e falaram, ô Paulo, você podia fazer aquelas dinâmicas aí, cuidar das meninas, que nós vamos fazer compras hoje no dia de folga. Eu falei, uai, como assim? Então, eu acho que tem um jeito de pensar a psicologia do esporte sem muita cerimônia. Achar que não tem um valor nem de mercado, nem um valor técnico. E eu acho que não. Acho que essa moça lá formou em psicologia, ela tem essas cartilhas todas, ela pode se aproximar do conselho dela lá e entrar para a comissão de esporte que tem lá. Se não tiver, ela funda, e assim vai. Eu penso assim, sabe, César? E eu acho que nós temos muitas pessoas boas iniciando, não precisa ser 60 anos igual eu, mas precisa ser uma pessoa que curta a psicologia do esporte. Eu não sei se eu terminei, não, mas a gente não é amigo, a gente continua conversando. Agora eu queria escutar um pouquinho, Beth, para a gente encerrar, porque a gente já passou um tiquinho, mas a gente pode conversar um pouquinho depois. Vai, Beth! Eu quero primeiro me desculpar, porque problema para conectar aqui, gente, é complicado. Aqui onde eu moro tem muita montanha, então o sinal às vezes atropela a gente. Mas faz parte dos eventos online, né? Primeiro eu gostaria de agradecer a qualidade do evento, dos debates, das falas. Eu acho que foi muito, muito interessante. Essa parte que eu peguei mais agora no finalzinho também, principalmente falando das publicações, eu acho que a gente pode e deve disseminar isso entre nós que estamos na academia, para os alunos, primeiro conhecer, porque uma coisa que eu aprendi ao me aproximar da psicologia do esporte, com os conselheiros atuais, inclusive meu grande amigo Igor, e com a Paula, pela nossa parceria, né, Paula, na época que a gente foi conselheira junto, eu acho que é essa questão de diferenciar o que é o esporte enquanto profissão e o que é a função do psicólogo neste lugar do esporte como profissão. Mas não restrito a esse campo profissional. Não só o esporte de alto rendimento, o esporte para competição, mas o esporte de lazer, o esporte de reabilitação e o esporte de entretenimento, aquele que a gente faz por prazer. Eu acho que a gente tem muito a oferecer. O Sistema Conselho, de uns anos para cá, tem produzido bastante material nessa área e é material de altíssima qualidade e é material que está disponível no site para que as pessoas possam baixar e fazer um autoaperfeiçoamento, né? Com base naqueles relatos de experiência, em dados científicos e em experiência de professores, inclusive, que são doutores na área. Então, eu quero agradecer, que bom que eu consegui ver e ouvi-los e dizer que sempre eu vou estar presente, sempre que possível, nas temáticas da psicologia do esporte, porque, na minha concepção, ela passa muito pela área que é a minha grande paixão, que é a psicologia organizacional do trabalho. A gente tem muito mais em comum do que a gente imagina, e eu acho que essa parceria é rica para todo mundo. Parabéns a vocês, organizadores aí. Um prazerzão ver você, Paula, ver você, Igor, e todo esse público maravilhoso que eu estou vendo aqui. Quanta gente interessada. Isso enche a gente de orgulho, né? É um prazer. Bom,
eu sei que o Igor depois vai passar para mim, não é? E vai ficar disponível essa discussão. Então, vocês, quem não pôde vir, eu sei de 2 pessoas que não puderam estar aqui, poderão assistir, né? E vocês poderão passar isso para os colegas e tal. Eu vou fazer uso, inclusive, na minha disciplina, para que as pessoas possam, né, assistir. E na semana que vem a gente tem uma discussão da mulher no esporte, com a Isabel Salgado e a Marise Andrade, 2 seleções brasileiras, campeãs olímpicas, né? E eu acho que o papo vai ser muito bom. Então, já estou convidando, né, o João, o César e o povo que está aí, que não é, eu não conheço pessoalmente, para participar. E eu queria passar para o Igor, se você tiver alguma coisa, que senão a gente está encerrando aqui. Ô, Paula, primeiro agradecer, né, pela proposta, por estar junto com a gente aqui. Já tem alguns anos aí que eu venho batalhando por fazer essa divulgação da psicologia do esporte no Estado. Eu acho que a pandemia e esse isolamento social nos trouxe prejuízos, mas ela também nos trouxe algumas possibilidades, né? Só foi por meio, por essa situação que a gente se encontra, que a gente descobriu e estamos fazendo uso então da tecnologia para poder aproximar, né? O César lá no sul, a Beth ao leste do estado, eu aqui quase no centro-oeste, você na capital, a gente vai se aproximando, né? Coisas que no modelo presencial seria muito difícil, a gente entende. Então, acho assim, primeiro agradecer pela sua parceria, né? Agradecer ao João Vitor, agradecer ao César por contribuir, por doar o seu tempo aqui para estar conversando com a gente, estar enriquecendo, né, o conhecimento aqui para a gente. Também abrir aqui para os dois se despedirem do pessoal, também aproveitando já de vez. E só agradecer, gente. E convidar todos, né? Próximo sábado, no mesmo horário, 17 horas. A gente vai estar fazendo divulgação a partir de terça-feira aí, com o link da próxima reunião. E agradecer e esperar encontrá-los novamente. Tá bom? Era só isso. Obrigado. Eu também já agradeci. Se os dois querem agradecer, por favor, tá? Foi um prazer enorme estar aqui e tá com a palavra vocês. Eu só vou agradecer de novo, igual eu já tinha agradecido, agradeço pela oportunidade, né, de ter compartilhado essa experiência, pelo convite, igual eu comentei anteriormente, eu acho isso enriquecedor demais, essa troca de informações, principalmente para mim, que sou um atleta mais novo, isso só enriquece e dá mais experiência para a gente. Então, muito obrigado por tudo, pelo conselho, e tchau para todo mundo. César, tu? Bom, quero agradecer especialmente aí a você, Paula. Primeiro, um prazer muito grande voltarmos a ter contato, porque eu sempre tive uma amizade muito grande por você e admiração pelo seu trabalho. E a gente se sente até meio frustrado de não sei como a gente perdeu esse contato, né? Mas agora, com a modernidade das comunicações, ninguém mais tem desculpa disso, né? Antes era tudo complicado. Perdeu o contato, perdeu, não tem mais como se achar. Ainda mais que eu saí do Rio de Janeiro e vim para cá, para Santa Catarina, fiquei mais isolado. E agradecer o seu convite ao do Igor, né, o Conselho Regional de Psicologia também, não só por essa palestra, mas a outra que nós participamos também, e outras que vão vir aí. Isso realmente contribui bastante. Eu sou um fã de todas as disciplinas que levem um atleta a um alto nível, né? Principalmente a psicologia do esporte, que eu respeito bastante. E agradecer ao apoio, né, da nossa secretaria, do clube, né, dos nossos patrocinadores, dar os parabéns também para os nossos atletas, alguns estão aí participando, pela condução deles durante esse período de pandemia, né? E que a gente está à disposição, né? Nosso clube, né? Nossa equipe, nós temos realmente um projeto muito sério aí para
para retomar, né, e continuar em frente, independente do que acontecer, nós vamos continuar em frente, e que a gente está à disposição, né, para qualquer coisa que realmente vai somar, que vai ajudar para o esporte, né? Então, a Midori, Jaraguá do Sul, Santa Catarina, está à disposição de vocês para qualquer coisa que vocês precisarem aí, e agradecer a todo o pessoal participante, agradecer a presença do Bruno, que é nosso atleta da equipe adulta e que é também um auxiliar técnico, nos ajuda bastante, a presença do Maneca, que é o treinador também aqui de Pomerode, de Santa Catarina, e outros que ainda não verifiquei, mas parabéns a todos que participaram do evento. Muito obrigado mesmo, Paulo. Então, tchau, moçada. Tchau, Bruno, prazer conhecê-lo. Tchau, Igor. Tchau, Beth. Tchau, César. Tchau, moçada. Até mais, viu? Tchau para todo mundo. Beijo. Beijo no coração de todo mundo. Tá? Paz. Aí, Maneca. Um abração, cara. Tchau, tchau para todos. Tchau, tchau.